mostra quanto custa para você transmitir cada um desses, para você investir em cada um desses termos de pesquisa. Então, por exemplo, qual é o número de pesquisas que teve e tudo mais. Então, você bota no Keyword Tool, você coloca o termo de pesquisa qualquer e ele te mostra uma lista de pesquisas relacionadas, dizendo quanto custa, quantas pesquisas teve, como é que está o desempenho daquela palavra no Google. Tá bom? Outro parecido com esse é o WordStream. WordStream.com. Todos esses têm versões gratuitas e versões pagas, mas na versão gratuita você já consegue uma série de recursos interessantes. Então, WordStream.com, ele, mesma coisa do outro, você põe a palavra-chave e ele te diz como é que essa palavra-chave está funcionando. O legal do WordStream é que ele te permite colocar, por exemplo, um setor, uma indústria. Eu quero no setor de calçados, eu quero no setor de varejo de bebidas. E aí, e o local, né, o país ou a cidade. E a partir daí, ele te dá a relação das palavras-chave naquela região. E o último, que é o que eu usava antigamente, mas que ainda continua sendo muito útil, é o SEMrush. SEMrush.com. Mesmo processo dos demais, você coloca a palavra-chave, coloca o local, se é Brasil, se é Estados Unidos, se é mundo, e ele te apresenta uma análise dessas palavras-chave. Se você começar a usar isso de maneira profissional, vale a pena, você $30, $40, $50, você compra a versão Pro e ele te permite uma série de outras informações que são úteis para quem trabalha nisso profissionalmente. Mas mesmo na versão gratuita, com essas ferramentas, você já tem uma noção muito, muito certa de qual é a tendência, onde é que está a maior procura dentro de determinados setores que você quer atuar. Então, digamos que você tem uma indústria metalúrgica, você põe aqui metalúrgica e vão aparecer um monte de sugestões. E aí você vê quais dessas estão sendo mais demandadas que você queira e possa fazer, que é o próximo passo. Então, isso aqui, ferramentas para identificar oportunidades. Tá bom? Vou apagar aqui, então, trends.google.com, o autocomplete do Google, o keywordtool.io, wordstream.com, semrush.com. Muito bem. Depois que você identificou a oportunidade, o segundo passo é fazer o teu SWOT. Já ouviu falar de SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. É aquele quadro em que você bota força, em português é fofa. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É um quadro onde você diz, uma vez que eu identifiquei uma ou duas tendências que podem ser interessantes para mim, quais são meus pontos fortes para explorá-las? Por exemplo, se eu decidisse agora fabricar máscaras, né, o que eu tenho de bom? Bom, eu tenho uma marca conhecida, né, as pessoas confiam em mim, eu tenho, bota aí, gente muito competente, eu tenho locais de distribuição, enfim, eu tenho algumas coisas que são pontos fortes, comparado com quem vai começar agora que não tem recurso nenhum. Qual é o ponto fraco? Eu não sei nada sobre fabricação de máscaras, eu não tenho equipamentos adequados, eu tenho computador, mas não tenho máquina de costura. Eu não conheço quais são os fornecedores, eu não tenho expertise no tema. Isso é um ponto fraco, são pontos fracos. Quais são as oportunidades? Cara, alta demanda de máscaras. E quais são as ameaças? Bom, tem muita concorrência, pode vir uma regulamentação da Anvisa obrigando a registrar a máscara, ameaça também de grande importação da China que torne o produto dispensável,
ameaça de encontrarem uma vacina rápida e aí não vai ser preciso mais usar esse produto. Enfim, tudo que pode ser ruim para o negócio, eu coloco ali como ameaça. Então, esse em essência, é como se faz um quadro de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Uma ferramenta que eu uso para fazer esse quadro, né, que é uma ferramenta gratuita também, disponível na internet, é o SWOT Analysis. SWOT Analysis.com. Análisis com Y e I. Tá? E aí, quando você desenvolve esse quadro, você entra no SWOTanalysis.com, preenche esses quatro itens aqui. Ele, inclusive, acho que tem uma versão em português. Você bota lá e escolhe português. E você preenche, então, quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos, quais são as ameaças, quais são as oportunidades relacionadas àquela oportunidade que você identificou no item anterior. Então, você entrou no Google Trends, entrou no SEMrush, entrou em alguma das ferramentas que eu mencionei, identificou 1, 2, 3 tendências que podem sugerir oportunidades que você está afim, né, e consegue identificar. Pode haver alguma oportunidade que existe, mas você não quer, não gostaria de aproveitar, você ignora. Mas tem algumas que você pode querer aproveitar que você está afim. Então, você faz uma análise SWOT. E agora? Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente identificar como unir essas pontas. Como é que eu faço para juntar esta oportunidade que eu identifiquei com estas forças, fraquezas e ameaças que eu identifiquei? No caso de ameaças e fraquezas, eu vou procurar identificar como mitigá-las, como resolver. Bom, existe essa ameaça, o que acontece? Se isso acontecer, o que eu faço? Eu tenho esses pontos fracos, se eu encontrar com eles, o que eu faço para resolver? Então, a gente vai trabalhar isso no planejamento estratégico. E a partir do momento em que você identifica as tuas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, você vai, então, unir as pontas, considerando, eu vou botar aqui, plano de ação, considerando 3 coisas. Minha sugestão aqui, tá? A primeira é que você faça a migração para aproveitar essa oportunidade de maneira modular. Isso significa o seguinte: por definição, qualquer oportunidade oriunda de uma crise, ela é fugaz, porque nenhuma crise dura para sempre. Vem um furacão, atrapalha a vida de todo mundo, mas depois passa o furacão. E ele deixa a terra devastada, mas ele passa. Então vem uma tormenta, chove, inunda, mata a gente, mas a tormenta passa. No dia seguinte está solzinho de novo para ir para a praia. Então essa Covid, por exemplo, ela está gerando alta demanda de álcool gel. Ela está gerando alta demanda de máscaras. Ela está gerando alta demanda de respiradores. Ela está gerando alta demanda de tudo que é relacionado a e-commerce, a transporte de última milha, enfim, uma série de demandas que vieram por conta da Covid. Essa Covid vai passar. Pode levar 2 meses, pode levar 6 meses. Mas no ano que vem, a brincadeira acabou. O caos vai voltar à normalidade. O que vai acontecer é que não vai voltar nunca a como era antes. Vai ser tipo 11 de setembro. Né? Nunca mais vai voltar como era. A gente agora, para viajar, fica 2 horas na aduana, lá na Polícia Federal, para passar por scanners, etc. e tal. Então, nunca mais vai voltar como era. Mas também não vai ficar como está. Ou seja, quando vier a vacina, provavelmente as pessoas vão ter gostado já do home office, as empresas que investiram no e-commerce provavelmente vão continuar trabalhando com e-commerce. Vai ser mais uma coisa. Eu, por exemplo, me acostumei a fazer compras agora no Hortifruti, os caras entregam em casa, eu não quero outra vida. Entendeu? Então, quando voltar, até de repente vou passear um dia, mas não é agradável para mim no mercado, então agora eu vou comprar diretamente no e-commerce.
O Carrefour também, eu passo lá, os caras me entregam uma caixa já toda bonitinha dentro do carro. Não quero outra vida. Então, quando passar a Covid, muita gente vai voltar a fazer compras no mercado, mas muita gente vai continuar comprando online. Então, a gente tem uma situação antes, pré-coronavírus, né? Aí veio o coronavírus, e aí aí vai ter a solução e a gente vai voltar para cá. Não vai ser a mesma coisa. A gente não vai voltar a estaca zero, não vai voltar como era. Alguma diferença vai ter. Então, agora estão falando que estão ouvindo passarinhos em São Paulo, ou em Los Angeles, ou em Nova York, né? Estão vendo peixinhos no Rio Tietê, ou na Baía de Guanabara. Quando terminar essa brincadeira da Covid, quando terminar esse caos, né, da Covid, não é brincadeira, é muito sério, vai voltar a morrer peixinho. Vai voltar a ter smog no céu. Mas vai ter menos. Porque vai ter menos carro, menos gente indo trabalhar, porque vai ter muita gente continuando trabalhando em home office. Então, vai diminuir com relação à versão anterior, mas não vai ser o que está agora. Então, não vai ser essa paradeira total que tem agora. Por conta disso, a minha recomendação é quando você fizer um investimento para aproveitar, por exemplo, se você for comprar máquina de costura para fazer máscara, em vez de comprar uma máquina profissional que faz 50 máscaras por hora, compra 5 máquinas semi-profissionais que façam 10 máscaras por hora. Se você precisa alugar uma sala de 500 metros quadrados para fazer a operação, para atender a demanda atual, em vez de alugar uma sala de 500 metros, alugue 5 salas de 100 metros contíguas. Se você precisa comprar um caminhão para carregar, sei lá, 2 toneladas de equipamento, compra 4 caminhões de 500 quilos. Por quê? Porque quando a crise passar e a demanda começar a diminuir, se você tem um caminhão de 2 toneladas, ou vai ou racha. Ou você bota o caminhão na rua, ou não vai, ou não bota, né? E às vezes você vai botar ele com um quarto da capacidade. Já se você tiver 4 furgõezinhos, é mais caro. Você precisa de 4 motoristas. Ele rende menos. Mas, em compensação, quando a crise começar a baixar, você vende um dos furgõezinhos e fica com 3. Diminuiu mais um pouco, vende o segundo furgãozinho e fica com 2. Diminuiu mais um pouco, vende o terceiro furgãozinho e fica com 1, e provavelmente esse 1 você vai precisar para sempre. Então, você vai ajustar os seus equipamentos. Mesma coisa com máquina de costura. Em vez de você comprar uma máquina que faz trocentos mil negócios por hora, você compra várias máquinas e pode depois vender. Ela vai produzir menos, ela vai ser menos produtiva, mas ela te dá flexibilidade. E nesse momento de crise, você tem muita incerteza de como vai ser a volta. Então, é importante você investir de maneira inteligente nesse momento. Não é comprando equipamentos mega, super produtivos, porque esses você não consegue vender. Então, essa é a primeira coisa, que é o modular. Modular significa que você possa se desfazer desse investimento de maneira gradual, à medida que a crise voltar ao normal, ou tendendo à normalidade. A segunda coisa é investimentos flexíveis. Pelo mesmo motivo, em vez de comprar uma máquina de costura específica para produzir máscara, em vez de comprar um caldeirão elétrico específico para produzir álcool gel, em vez de comprar, sei lá, que outra coisa tem de demanda, em vez de comprar um robô que só faz respirador, prefira comprar equipamentos que possam ser configurados para outros produtos e serviços. Ah, mas ele não rende tanto. Não, não rende tanto, mas mesmo racional do modular. Depois que a crise passar, pode ser que não seja necessário mais produzir máscara. E aí, se você tem um equipamento que só serve para produzir máscara, você vai ter que jogar ele fora. Em contrapartida, se você tem um equipamento que, configurando, dá para passar a produzir camisetas, ou gravatas, ou chapéus, você não vai vender máscara, mas pode vender outras coisas. Então, pode ser que daqui a pouco
o álcool gel não seja tão demandado, você passa a fabricar sabonete líquido, sei lá. Então, é importante isso porque, normalmente, quando a gente está produzindo alguma coisa, existem equipamentos, assim como existem serviços, há linguagens de programação, por exemplo, que são muito específicas para determinado tipo de equipamento ou para determinado tipo de aplicação. Só que elas só servem para aquilo. Elas são muito boas para aquilo, mas só servem para aquilo. Né? Um desenvolvedor, um produto que serve para o Mac, ele normalmente funciona muito bem no Mac, mas só funciona no Mac. Então, de repente, é preferível você ter um software que é mais genérico, que funciona em qualquer equipamento, que vai render um pouco menos, vai ter um pouco menos de produtividade, mas ele te permite uma flexibilidade maior quando a crise passar. Lembra? A crise, por definição, é fugaz, ela vai passar. E aí, depois da crise, a gente vai voltar a próximo da normalidade. Nunca vai ser como era antes, mas vai ficar próximo. Então, a gente tem que poder ajustar esses investimentos, esse aproveitamento de oportunidades, tem que poder ajustar ele para depois. Então, é preferível, nesse momento, ter um pouco menos de produtividade, mas essa flexibilidade posterior. E a terceira coisa que eu te sugiro é você trabalhar com investimentos descentralizados. O descentralizado aqui significa o seguinte: durante a crise, acontecem incidentes fora do nosso controle. Então, vou te dar um exemplo, você vai entender. Eu tenho, nesse momento, eu tenho cerca de 250 pessoas em home office. Então, tem gente que mora em Niterói, tem gente que mora no Recreio dos Bandeirantes, tem gente que mora na Serra de Petrópolis. Todo mundo tem casa. E a gente está aprendendo a trabalhar em home office. Está muito legal, a produtividade está em alta. Eu hoje comecei a treinar, a testar uma creche virtual para distrair as crianças. Começamos segunda-feira agora com ginástica laboral online. Eu estou fazendo lives todo dia de manhã, às 9h15, se você quiser, entra lá, Cláudio Nazajon, /Café de Negócios. Então entra no site que tem um banner lá. Todo dia de manhã, às 9h15, eu estou fazendo live, estou conversando com empresários, estou trocando ideias. Então, isso está muito legal. A gente está aprendendo a trabalhar em home office. Quando a normalidade voltar, eu já sei que eu não quero voltar como era. A gente está, nesse momento, por exemplo, avaliando a possibilidade de, em vez de concentrar tudo numa única sede, que fica no centro da cidade, a gente, de repente, cria pequenas sedes regionais. Eu vou ter uma Nazajon em Niterói, uma Nazajon na Barra, uma Nazajon no centro, e as pessoas vão poder trabalhar em casa, em parte do tempo, ou quando precisarem se encontrar para fazer reuniões ou para falar com o time, podem se encontrar em locais próximos à sua residência. Então, eu vou ter salas de teleconferência, por exemplo, em cada uma dessas regionais. Pode ser que a tua estrutura em casa não seja adequada para um trabalho home office, ou porque você tem criança pequena, ou porque você não tem um cafofinho, que esse meu aqui, que dá para transformar em escritório, ou porque, sei lá, não tem uma boa internet. Então, a gente vai disponibilizar espaços próximos à tua casa, onde você vai poder ir lá e trabalhar. Uma espécie de coworking da Nazajon. Você vai encontrar com a turma, vai ter internet de alta velocidade, vai ter espaços virtuais adequados, mas perto de casa. Não vai precisar gastar 2 horas por dia indo e voltando. Então, isso é uma das possibilidades que a gente está ventilando, e isso significa que eu vou descentralizar a operação. Isso vai me permitir aproveitar essa oportunidade de uma maneira muito mais ágil, porque, na prática, eu vou poder escolher pessoas no lugar onde me são mais convenientes. Em vez de eu ter que deslocar um cara para ir para São Paulo, eu posso contratar uma pessoa lá. Em vez de pegar um cara para atender à distância para o Piauí, eu posso contratar uma pessoa lá. Eu posso eventualmente escolher um cara que está morando em Portugal. Quer dizer, eu vou ter uma flexibilidade muito maior por conta da descentralização. Então, resumindo, primeira coisa, te passei ferramentas para você identificar tendências e a partir daí escolher oportunidades de negócios. Google Trends, Google Autocomplete, SEMrush,
e por aí vai. Depois que você identificou oportunidades, você vai ver se você quer e pode, né, e sabe aproveitá-las. Aí você vai fazer uma matriz SWOT, aí te passei lá o swotanalysis.com para você colocar, fazer a tua matriz SWOT e ver onde você é mais forte e onde você é fraco. Eu normalmente recomendo você aproveitar as oportunidades para as quais você tem mais pontos fortes do que fracos, porque são vantagens competitivas. Nesse caso da fábrica de álcool gel, por exemplo, essa pessoa ela já tinha um registro da Anvisa, ela já tem um know-how, ela já tem os insumos, porque ela já atuava no setor de cosméticos. Se eu fosse começar a produzir álcool gel, provavelmente eu ia enfrentar mais dificuldades do que se eu pegar uma oportunidade relacionada, por exemplo, a software ou a serviços. E uma vez que você identificou pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças, vá para o plano de ação, entendendo que as tuas ações devem dar preferências a investimentos que sejam modulares, que você possa se desfazer aos poucos quando a crise começar a passar, que sejam flexíveis, ou seja, que você possa reconfigurar quando a crise passar e outras demandas surgirem, e que seja descentralizado, para permitir a você, como dizia a minha avó, não colocar todos os cestos, todos os ovos no mesmo cesto. Tá bem? Isso é o que eu tinha para falar hoje nesta conversa empresarial sobre como aproveitar as oportunidades. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima quarta-feira, às 21 horas, nesse mesmo bate-canal.